E chegamos a mais um vídeo onde eu espero que você consiga entender um pouco mais sobre esse fundamento do batismo que vai além, mas muito além do que simplesmente um mergulho nas águas. Que depois desse vídeo você possa lembrar da palavra batismo não como uma pessoa vestida de branco, mergulhando e voltando de um rio ou de um batistério, mas que você possa lembrar principalmente do seu espírito sendo imerso no Espírito de Deus e o sim seu para a nova aliança. E é isso que eu vou explicar agora, mais um pouquinho, mostrando em Lucas 3. O que João Batista pregava? Que batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O que é isso? Que assunto se relaciona a isso? Que batismo é esse que era tão poderoso ao ponto de ter o resultado, o perdão dos pecados? E é isso que a gente vai ver agora. Bom, hoje o texto base é Lucas 3, mas lembrando que precisamos analisar sempre todo o contexto, toda a história do plano perfeito. É interessante que Lucas 3, antes de ser falado que João Batista pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, é interessante ver o conteúdo antes e ver o conteúdo depois. Antes, ele vai falar, os versículos vão falar sobre os tetrarcas, as pessoas que estavam em lideranças naquela época. Fala assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento. Precisamos analisar o contexto de que haviam autoridades super megas entendidas dos rituais, da lei. Eles sabiam exatamente o que precisava ser feito, o que precisava ser cumprido para ter acesso a Deus, para ter o perdão dos pecados, para não ter acesso à maldição e serem abençoados. A gente precisa lembrar sempre desse contexto quando vamos ler a palavra. Existia uma aliança e ela foi... de uma aliança a gente passou para uma nova aliança, né? Dos rituais de uma velha aliança, em Jesus nós passamos para uma nova aliança, passamos para a graça. Isso precisa estar bem dentro de nós, bem resolvido, a gente precisa entender isso. E eu creio que aos pouquinhos você vai entendendo aí na sua casa. Então, o contexto era esse, uma época onde haviam líderes e que esses líderes, eles se dedicavam a tentarem cumprir toda a lei em benefício do povo deles mesmos, ok? E aí me chega João pregando sobre o batismo, um batismo de arrependimento. Vamos para a palavra arrependimento. Arrependimento significa mudança de rota, mudança de mente, uma nova atitude. Deixar uma atitude de lado e passar a fazer outra, que na maioria das vezes é de uma atitude para uma outra melhor. Eu reconheço que existe algo melhor, então eu me arrependo disso e mudo o percurso para o algo melhor. Então, o batismo, que a gente já sabe que é a imersão do nosso espírito no Espírito de Deus, ali na morte e ressurreição de Jesus, ok? Agora a gente vai entender sobre o arrependimento. Que aqui, nesse contexto, a gente analisando toda essa história, né, de rituais e de sacrifícios para que a gente pudesse se achegar a Deus, o povo, os líderes, eles precisavam seguir todos os rituais para se achegar a Deus. E João veio com um novo caminho, e hoje nós sabemos que é o vivo e novo caminho. Qual era o caminho antes de Jesus? Para se achegar a Deus, para ter as bênçãos, para se livrar da maldição. Era o cumprimento da lei. Eram os sacrifícios anuais, as ofertas específicas para cada tipo de erro ou de desobediência. Esse era o caminho. Isso era o que todos esses tetrarcas que eu li aqui, todos esses líderes, não só sabiam como ensinavam ao povo e também praticavam esses rituais. Esse era o caminho para se achegar a Deus, para ter comunhão com Deus, para ter o perdão dos pecados e para não ser amaldiçoado. Ainda que temporariamente, lembrando que os sacrifícios eram anuais ou para cada momento da vida das pessoas, porque a própria palavra diz que o sangue de animal não era perfeito, então eram sacrifícios anuais, beleza. Esse é o caminho, isso precisa ficar bem claro para vocês. O caminho antes de Jesus era esse, o dos sacrifícios.
Era esse, o do completar as regras perfeitamente, para ser aprovado e ter acesso à presença de Deus. Até mesmo o Espírito de Deus que vinha sobre o líder e depois ia embora. Quando João Batista começa a pregar um batismo de arrependimento, é exatamente uma mudança de caminho. Vocês conhecem esse caminho das regras dos sacrifícios anuais, agora eu apresento a vocês o novo caminho. Aí, no caso, como Jesus aqui ainda não tinha morrido, né? Estava preparando o caminho, então existe um novo caminho para se achegar a Deus. Não vai ser mais por seguir todas essas regras, mas vai ser porque você vai acreditar no Salvador que está vindo. Olha que coisa linda. E que hoje a gente sabe que foi aquele que foi sacrifício vivo, foi o sacrifício único, perfeito, de uma vez por todas e para sempre, que nos resgatou da maldição da lei, nos deu acesso a Deus e tivemos o perdão dos nossos pecados, o sacrifício que nos protege da maldição da lei e que nos abençoa. Por mérito de estar cumprindo algo? Não, somente por crer nesse ato dele, que também sabemos que é a justiça. Deus fez justiça em Cristo por nós. E aí, o batismo de arrependimento se arrependa, mude de rota. Vocês criam no caminho dos sacrifícios anuais, agora creia que há um Salvador, um único sacrifício que vai fazer isso de uma vez por todas e para sempre. Pronto. Quando a pessoa cria nisso, já demonstrava o arrependimento, a mudança de rota, a mudança de mentalidade. E aí, não naquele momento, porque Jesus não tinha ainda ressuscitado, ela aceitava ser batizada na água, simbolizando o que haveria de ser manifesto no seu espírito. Por isso que muitas das vezes havia um posicionamento forte diante das pessoas que seguiam a lei. Tipo, vocês vão continuar querendo fazer com suas próprias forças? Vocês batem no peito, falam que são filhos de Abraão, mas agora não é sobre os filhos de Abraão, é sobre aquele que recebe o que Cristo irá fazer. Isso, gente, para eles na época era doideira. Se pra gente que não vê, né, que é o Espírito que nos convence, já é bem sobrenatural, imagine as pessoas ali devotas, presas a um sacrifício que de certa forma, um ritual que de certa forma era benéfico para eles. Era pesado, porque se tivesse falha havia punição, mas quando eles conseguiam cumprir, era benéfico, né? Tinha a presença de Deus, tinha a bênção, enfim, tinha o perdão dos pecados ali efetuados. Então, João Batista, você precisa pensar assim, João Batista, preparando o caminho, nada mais, nada menos que pregando um batismo, pregando que o seu espírito seria imerso no Espírito de Deus a partir do momento que você trocasse de mentalidade, de rituais anuais, mas crer no único sacrifício de uma vez por todas e para sempre. Olha que coisa linda. Pronto, colocamos Jesus no contexto e na explicação da história. E a coisa mais linda que tem, que muitas pessoas não prestam atenção, é o final dessa frase, que ele fala que um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Logo, a gente entende que quem aceitava sair do caminho antigo, dos sacrifícios anuais, mudasse de rota para o sacrifício que seria feito por Jesus, o único e o eficiente de uma vez por todas e para sempre, esses teriam o perdão dos pecados. Por quê, gente? O que aconteceu com Jesus na cruz? O que aconteceria? Todos os pecados iriam sobre ele para que ele fosse punido, para que ele morresse e ressuscitasse, trocando de lugar conosco e a gente recebendo a salvação. Então, muitos não estão acostumados a ouvir isso, mas lá na cruz, os nossos pecados foram todos sobre ele. Não foi só o pecado da Josiane até o dia que ela aceitou Cristo, ou até ela ter 15, 20 ou 25 anos. Não. Até o último dia da minha vida aqui, todos os meus erros, sejam em ações, em pensamentos ou em falar, eles foram sobre Jesus. Por isso que foi o momento mais angustiante do Cristo. E ele precisava carregar o pecado de toda a humanidade para a remissão de todos os pecados. O que a gente precisa fazer hoje? Receber isso. Receber o que Cristo fez. E aí, essa era a mudança que as pessoas precisavam entender e dizer sim para ela, para obter o perdão dos pecados. Isso às vezes fica muito confuso para muita gente, até quando eu estava aprendendo também sobre isso, porque existem versículos no Novo Testamento na questão de perdoar, me perdoa se eu perdoar, perdoa-lhes. Só que a gente precisa entender sempre o contexto onde isso está escrito. Para quem Jesus estava falando? Como eles precisariam ouvir para depois entender que somente os feitos deles não eram suficientes para a salvação? Somente eu pedir perdão a Deus
pelos meus pecados para que eu seja perdoada não é o suficiente. Vai ficar alguma coisa sem ser perdoada, porque eu não consigo ficar pedindo perdão pelos meus erros. Não, um vai passar. Um vai ter falha. E aí você entra no contexto da graça, no contexto do que Jesus fez por nós e começa a entender. Ah, o fardo é leve por isso. Porque ele fez de uma vez por todas e para sempre. Então foi o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E não a Josiane proferindo, perdão Deus por isso, perdão Deus por aquilo, perdão porque ontem eu fiz isso, perdão porque de manhã eu fiz isso, aí perdão porque de noite aconteceu isso. Aí no dia seguinte a mesma coisa. Gente, ninguém faz isso. Não há lógica você receber o Salvador e ficar nessa demanda. A gente não consegue nem parar de errar, quanto mais ficar pedindo perdão pelos nossos erros. Imagine se o meu perdão fosse condicionado a eu perdoar. Isso é muito sério. Por quê? Porque a maioria pega os versículos e não consegue trazer para o contexto da graça. Não consegue ver que Jesus estava ensinando para as pessoas que viviam nas regras. E aí não consegue entender o poder do plano perfeito na sua totalidade de quê? Peraí. Ele levou os meus pecados e hoje eu sou perdoada. Eu sabendo que eu sou perdoada, eu tenho um coração descansado, uma mente descansada, logo eu consigo perdoar mais. Independente do quanto eu estou perdoando, eu já sou perdoada pelo que Cristo fez. Ele comprou os meus erros, ele que pagou pelos meus erros. Os meus erros não estão sendo pagos pelo eu pedir perdão, não. Agora, quando eu entendo que os meus erros foram pagos em Cristo, eu automaticamente, quando vem uma dificuldade, que eu vejo que a minha ação está indo de encontro à palavra, eu mudo a minha mentalidade sobre aquele assunto. Então, os meus erros estão perdoados em Cristo, não na força da Josiane, na força do que Cristo fez. E aí eu quero queria explicar mais sobre essa questão, mas vamos deixar para um outro vídeo, trazer mais contextos sobre isso. Mas o importante é você começar a entender essa dinâmica do plano perfeito aqui em Lucas 3. E o interessante, o mais lindo de tudo, é que ele continua, se a gente observar, que é tudo sobre o Cristo, é tudo sobre a nova aliança, que quando ele fala assim, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, ele fala assim, voz do que clama no deserto, isso é muito conhecido entre os cristãos. Preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Peraí. Toda essa ideia de paisagem que ele dá, tortuosa, tudo tendo uma correção, alto, nivelado, tudo isso no contexto da graça, o que a gente vai entender? Vamos lá. O primeiro caminho dos sacrifícios anuais. O segundo caminho, o Cristo. Tortuosos, cheios de demanda, peso, passou a ser nivelado, aplanado por um ser, por uma pessoa, por um sacrifício. Então, os caminhos tortuosos que Jesus veio endireitar não é fazer o ser humano deixar de errar. Eu sou cristã e eu sei que eu não parei de errar. Não é isso. Ele endireitou, ele aplanou o caminho para se achegar a Deus, numa única pessoa, a dele mesmo. Você imagine você numa prova onde você tem que subir, descer, escalar, passar por espinho, passar por água, por vários obstáculos para chegar no final. Para chegar à presença de Deus, no caso. E agora, Jesus, ele endireitou o caminho, ele aplanou o caminho, ele facilitou o caminho, porque ele trocou o fardo. Agora, enquanto você descansa no caminho, que é reto, que é nivelado, você encontra a paz e encontra o Deus. Então, é tudo sobre o que Jesus fez. Não é a Josiane endireitando, não é a Josiane melhorando, não é a Josiane. Foi o que Cristo fez aqui, o que ele iria fazer a nível de salvação, porque ele fala, toda a humanidade verá a salvação de Deus. Um povo com fardo, um povo preso a regras que não conseguiam cumprir, e aí pouco se tinha de Deus, e ainda eram amaldiçoados, e aí agora toda a humanidade verá o que o Deus fez em Cristo para salvar o povo. E olha que salvação, olha que alegria de salvação. Agora a Josiane tem acesso a Deus, tem acesso às bênçãos de Deus, tem acesso ao relacionamento, porque Jesus endireitou o caminho para que isso acontecesse. E aí você se pergunta, como eu já fiz, gente, mas quando eu não tinha essa revelação, esse entendimento ao ler as Escrituras, gente, agora, antes, eu fazia para ser, eu fazia para ter. O que mudou? Mudou alguma coisa? Eu estou banalizando a forma de viver, os princípios? Não. Só que agora
eu sou. Quando eu entendo que eu sou em Cristo, eu faço. Antes, eu fazia para ser algo para Deus. Agora, eu sou filha de Deus e faço. E faço porque eu valorizo os princípios de vida. Antes, eu não tinha tempo nem de valorizar os princípios de vida. Por quê? Porque eu estava cansada em ter a obrigação de fazer perfeitamente para ser alguém de valor diante do Deus Todo-Poderoso, do justo Deus. Então, é muito melhor a gente ficar com o plano perfeito. E aí ele vai continuar falando, que eu não vou terminar, mas não, vou falar só um pouquinho que ele fala assim, ó. Quando ele dizia às multidões para saírem e serem batizadas, ou seja, aceita o novo caminho que eu tô falando, ele falava assim, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima. Porque se você não se esconder em Cristo, você já está fadado à ira de Deus. Porque a ira de Deus, por conta dos nossos erros, foi sobre Jesus. Mas se você não aceita, não recebe o que Jesus fez, vai continuar indo sobre você, porque você precisa aceitar e estar respaldado legalmente. E aí, quando ele fala raça de víboras, às vezes as pessoas ficam até com raiva desses líderes e tal, que, gente, ele ali, é uma coisa até que veio à mente quando eu estava estudando. O povo judeu, aqueles que cumpriam as regras, era o povo que Deus amava, é o povo escolhido. Então, na verdade, ele fazia tudo em amor, ele amava cada um deles, mas era muito difícil para essa galera aceitar esse novo caminho. E aí, o posicionamento, né, o raça de víboras, preste atenção que eu tô aqui explicando, receba aí para não ter a ira sobre vocês. Então, assim, a gente, para falar da graça, a gente vai amar quem não está na graça, porque senão não é mais graça. E Deus é tão agraciado, Jesus é tão agraciado, que até quem ainda não entendeu a graça, recebe dela. Pode não receber na sua totalidade, como tem muitas coisas, a graça tem muita coisa a nos dar. Quem não crê ainda da forma correta, está recebendo, mas não completamente. Se eu que já entendo muita coisa, eu às vezes não consigo receber, porque eu tenho que treinar a minha mente. Eu tenho que sair da meritocracia e entender que é por fé, para receber. E aí um pinguinho de meritocracia, eu já vou na minha força e não mais no plano perfeito, na força de Deus, por meio de Jesus. Entenderam? Então, assim, fique com essa verdade. O batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Traduzindo versão Josiane. O seu espírito, imerso no Espírito de Deus, um novo caminho, o verdadeiro e único caminho em Jesus, aquele que te deu o perdão dos pecados. Fique com essa palavra e desfrute da graça. Obrigada.